a psicoterapia, mesmo que ela seja feita uma elaboração no nível subjetivo, ela altera alguns neurocircuitos de uma forma positiva. Eu acho que tem, sim, bastante ruídos, e eu acho que um dos aspectos é que a ciência ainda não alcançou, né, essa percepção do que se chama consciência. Existe ainda uma abordagem de ver o lado subjetivo do indivíduo como se fosse só uma secreção cerebral, uma neuroquímica, e a gente compartilha, né, Ricardo, de uma visão que não é bem assim. Existe o aspecto subjetivo. O que é interessante hoje, neurociência, é que tem um racional em cima disso, de que a psicoterapia, mesmo que ela seja feita uma elaboração no nível subjetivo, ela altera alguns neurocircuitos de uma forma positiva, e ela dá um suporte, ela dá um tipo de melhora que o psicofármaco não tem condições de muitas vezes conseguir. Então, a psicoterapia ela não atua só no nível subjetivo e no nível de estrutura psicológica, ela atua também nos circuitos cerebrais. Então, são trabalhos que podem andar concomitantes, e o resultado é muito bom, né? E é bastante significativo. Potencializa o resultado, e a gente também sempre fala que não fazer isto, né, esse processo de medidas terapêuticas medicamentosas e não medicamentosas, essas mudanças, não fazer isso, né, e usar só o remédio, é responsável por falha de tratamento. E quanto mais a pessoa tem uma genética por trás, quanto mais crônico fica o tratamento, mais estrutura de sinapse se gera no cérebro e muito mais difícil fica a resposta, né? Então isso fica claro. E tem um outro ponto, né, Ricardo, que é extremamente importante, que é a questão da adesão ao tratamento. Não adianta a gente dar um bom diagnóstico, não adianta a gente encontrar um medicamento adequado, se o indivíduo não tem compreensão do porquê que ele está daquele jeito, se ele não tem uma ideia, né, psicoeducacional do porquê que ele ficou assim, o que ele precisa de fazer, e se ele não tiver uma compreensão mais ampla desse fenômeno, vamos dizer, do transtorno, ele não faz adesão. Então, a gente pode passar um medicamento correto, o diagnóstico está adequado, o indivíduo não segue o tratamento. Então, é extremamente importante, mesmo quando a pessoa não pode fazer psicoterapia, em função de questões econômicas, ou de tempo, ou o que for, a gente, como psiquiatra, a gente tende a também fazer uma psicoeducação no sentido de ajudar o indivíduo a entender por que ele está daquele jeito, de validar vamos dizer, o aspecto subjetivo e a valorização dele como sujeito, independente se ele tem um transtorno mental ou não. Se o indivíduo vai entendendo que ele não precisa ficar passivo tomando remédio, que na realidade a cooperação dele é muito maior do que só tomar medicação, que ele pode ler, ele pode se instruir sobre o transtorno que ele tem, ele pode ver sobre o estilo de vida, ele pode aprender a fazer uma meditação, fazer exercício, tem muitas coisas que o indivíduo pode fazer que às vezes são de baixíssimo custo. Caminhada, por exemplo, caminhada diária durante 45 minutos, isso por estímulo aeróbico, né, estímulo também orgânico, há uma melhora significativa, né? Estímulos, inclusive, alguns neuroreceptores. Então, por que não fazer? Então, mesmo quando não é possível um processo de psicoterapia, tomar consciência e ir atrás de informações é importante. Por isso, inclusive, né, Ricardo, esse projeto da gente trazer... Você fica roubando meus pensamentos. Eu ia falar agora e você rouba meus pensamentos. Isso é um problema. Muito bom, mas é isso. A ideia do canal... né, é justamente tentar compartilhar com as pessoas não só aquilo que a gente estudou, mas aquilo que a gente viu as pessoas vivendo e que a gente também viveu, vive e ainda vai viver, né? Então compartilhar isso, tornar mais acessível, mas com profundidade, é o nosso objetivo. E tem uma questão que eu lembro muito de um amigo meu, mais velho, foi gestor super bem sucedido. Ele falou para mim o significado dentro da visão de gestão sobre cultura, que acho que é um significado geral. A cultura, ele fala, tudo aquilo que a gente faz sem pedirem para a gente fazer. Então, a gente vive dentro de um ambiente cultural, apesar de todos os avanços tecnológicos que temos, que estimula esse trabalho do olhar para si mesmo, né, do conhecer-se, do se responsabilizar pela própria vida, por procurar compreender, né, o que nos cerca de uma forma mais expandida. Você acha que isso é cultura? É da cultura?
Então, não existe, né? Nós estamos numa cultura para fora, né? Tudo é uma questão de consumo e tudo é buscar o que está fora. Então, realmente, se a gente pode ir mudando um pouco essa visão e buscando essa introspecção, esse olhar para dentro, inclusive porque todos os transtornos mentais ou até distúrbios psicológicos, eles têm a ver com essa história ou essa visão que o indivíduo tem da vida, e para que ele realmente consiga clarear e ter maior profundidade, autoconhecimento, ele precisa de olhar para dentro, ele precisa de ter tempo, ele precisa de ter tempo disponível para estar consigo mesmo, que o indivíduo que está se ocupando o dia inteiro só consegue chegar em casa para dormir ou ver televisão, o que for, esse indivíduo não pode ter conexão com ele mesmo. Então, quando o transtorno mental surge, o indivíduo não tem a mínima ideia do que ele está daquele jeito, mas muitas vezes é uma falta de conexão consigo mesmo, que é o que você estava falando. Há hoje um estímulo, vamos colocar assim, colocar o cultural de uma outra forma, né? Há um estímulo muito grande do meio, jogando o indivíduo para fora, quando na realidade a verdadeira cultura deveria ser essa de conexão consigo, nesse olhar para fora, e não o contrário, de olhar para fora e ficar preso só naquela imagem que eu quero chegar, onde eu quero desenvolver, ou como eu quero estar bem em relação à sociedade, o que for. Não, a cultura pode ser interna, né? Ela pode ser voltada para esse mergulho pessoal. Sim. Não, eu concordo plenamente e é um paradoxo. É um paradoxo. Eu sempre comento assim, meu avô, há muitos anos atrás, na década final de 70, início de 80, ele foi presidente de uma empresa grande. E ele trabalhava muito, ele infartou na época. Ele trabalhava demais. Na época, eles faziam um trabalho junto com a Kawasaki, no Japão. A conversa entre eles era de cabo submarino, telégrafo. Então eles tinham que estudar as coisas, mandar as dúvidas via telégrafo. Os japoneses faziam a parte deles e ia fazendo esse vai e vem, até que a empresa, meu avô era engenheiro, né? A empresa, depois de 7 anos, ela estava funcionando, uma empresa enorme, uma siderúrgica, né? E eu costumo dizer o seguinte, a gente avançou muito, a tecnologia foi cada vez mais exponencialmente avançando, a ciência com esse modo humano de buscar controlar, né? Muitas vezes numa dose exagerada, aquilo que no fundo é incontrolável. E hoje a gente tem essa facilidade, você está em Brasília, eu estou aqui, estamos gravando aí uma entrevista, e toda a facilidade que temos. E a minha discussão, né, outro dia eu estava discutindo isso sobre medicina do trabalho, com tudo isso que nós temos de tecnologia, se jogasse tudo isso naquela época, quantas horas o meu avô ia trabalhar por dia? Eu brinquei na live, né, que ele ia trabalhar 2 horas por dia com almoço e cafezinho, né? Então, se ele trabalhava 14, 16 horas por dia e trabalharia 2, para onde foram as outras 12 horas? A gente continua trabalhando, possivelmente até mais do que ele trabalhava, né? E o avanço que a gente teve tecnológico, que chegou beneficamente a muitas áreas, não chegou da forma com que talvez inconscientemente a humanidade gostaria, né? Isso é um pouco aflitivo, né? Eu acho que as pessoas no dia a dia, no cotidiano, a gente não entra no automático, não reflete, reproduz, imita, copia, né? E a gente vai, sei lá, desperdiçando, né? Aí tem uma questão interessante, que aí de novo a gente volta para a questão da ciência, né? Como a ciência ela precisa de ter exatidão, ela é lenta, né? E além dela ser lenta, exatamente pelo processo ser longo, existe também a questão dos interesses econômicos, né? Quem banca, né, as pesquisas e todo um movimento, ele é feito sim pelas universidades, mas também por recursos, né? Então, de uma certa forma, tem muita coisa ainda a ser pesquisada, alguns pontos ainda realmente não tão claros, né? Então isso dificulta bastante. E eu vou dar um exemplo em relação a isso que eu acho extremamente significativo. Por enquanto, não fica claro, pelo menos com uma proposta teórica, ou pelo menos com uma tentativa de compreensão dos transtornos mentais. Se a gente não conseguir olhar a etiologia ou a causa dos transtornos mentais, nós vamos estar sempre num lugar biológico de correção e jamais poder fazer uma profilaxia, né? Então, prevenção e profilaxia pressupõem eu pelo menos identificar os fatores de risco, né? Também ter clareza as possíveis causas daquele momento, mesmo que eu não tenha exatidão da ciência, que a ciência ainda não pode dar isso para a gente,
Mas se eu não tiver pelo menos uma hipótese daquilo que está desequilibrando aquele indivíduo e eu não conseguir usar isso para orientar essa pessoa ao que ela pode fazer para corrigir e acertar esses estresses ou esses estímulos que estão desequilibrando o sistema. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.